Olá a todos, bem-vindos ao canal do Mocho. Vou neste vídeo resolver mais uma questão relativamente à geometria euclidiana do 10º ano. Foi uma dúvida que me enviaram. Bem, o desafio consiste no seguinte: na figura está representada então um terreno que pode ser decomposto em dois quadrados. Informação super importante, né? Estes dois polígonos que vêm aqui são dois quadrados. O quadrado ABCD, né, que é o grande, e o quadrado BFG, que é o quadrado pequeno. Sabe-se ainda que a área do quadrado ABCD é exatamente 1225. Bem, eu daqui extraio logo uma informação. Se me dão aqui que a área é 1225 e estamos a falar de um quadrado, então eu sei logo à partida que o lado do quadrado, o comprimento do lado, pode ser dado então pela raiz da área. Ok? Raiz de 1225. Sendo assim, a raiz de 1225 é exatamente igual a 35. Então sei que o lado aqui do quadrado, AB, são exatamente 35 metros. Lembrem-se disto, ok? Se vos dão a área de um quadrado, facilmente descobrem o lado, aplicando então a raiz quadrada. Bem, aqui outra informação. O perímetro do quadrado mais pequenino é exatamente igual a 100 metros. Bem, daqui também está outra informação. Não é? Se eu quiser saber exatamente o comprimento do lado deste quadrado aqui, se eu quiser ser este comprimento, tendo o perímetro, é exatamente igual ao perímetro a dividir por 4. Não é? Porque o perímetro é a soma dos quatro lados, sendo que, né, como é a soma dos quatro lados e os lados são iguais, se eu quiser saber o comprimento de 1, basta dividir então o perímetro por 4. E tem então que são 25 metros. Isto aqui são 25 metros. Ok, isto se extrai logo daqui. Nem sei o que é que me estão a perguntar, mas com estas informações talvez me vai dar jeito de ter isto. Bem, agora vou resolver aqui as questões em dois slides à parte. Vou resolver aqui a questão número 1, que diz o seguinte: o Sr. José comprou então um terreno pelo qual pagou, né, pagou pelo terreno 33.300 euros. Qual foi o preço de cada metro quadrado do terreno? Bem, se eu quiser saber então o preço por metro quadrado, né, isto aqui é o preço por metro quadrado. Bem, isto será exatamente o quociente entre o valor total, ou seja, o valor pelo qual eu comprei o terreno, a dividir então pela quantidade de metros que tens no terreno, que não é nada mais do que a área do terreno, né? E esta divisão há de me dar então o preço de cada um dos metros quadrados, que é exatamente o valor total que paguei a dividir pela quantidade de metros quadrados. Exatamente tem aqui. Bem, o valor total pago já está aqui. O que se tem que descobrir é então a área de todo o terreno. Eu sei que esta área aqui, esta área aqui, eu sei que a área do quadrado ABCD é medida então ali atrás, que é 1225, se não estou em erro. Exato. É 1225 metros quadrados. Bem, então como é que eu posso pensar na área do terreno todo? A área do terreno será então a área do quadrado maior, não é? Que é a ABCD. E este quadrado eu adicionar então a área do mais pequeno, que é BEFG. A área do terreno todo é a soma destas duas áreas. Esta já está aqui, falta então determinar esta. Como é que eu determino isto? Se reparaste há bocado aqui no perímetro, eu descobri então que o lado é 25. Se o lado é 25, não é? Então a área deste quadrado será o quadrado de 25, não é? Será 25 ao quadrado. A área de BEFG exatamente igual a 25 ao quadrado. O que dá exatamente, olha, 25 ao quadrado são exatamente 625. Sendo assim, então, a área total do terreno é a soma destas duas áreas, ou seja, há de ser 1225 mais 625. Sendo então que a área total é igual à soma disto, o que me dá então 1850. Isto em metros quadrados, como é óbvio. E também. Bem, tem então a área total, que é 1850. Agora volto aqui à ideia inicial, e é só posicionar valores, nada mais. Tem então que o preço por metro quadrado será igual ao valor total, ou seja, a 33.300 euros, a dividir então por 1850. Fazendo esta divisão, isto está igual exatamente a 18 euros por metro quadrado. Está feito. Bem, primeira questão resolvida, vamos então aqui à segunda. Calcula então agora o custo a pagar pela vedação do terreno. Ou seja, o homenzinho foi vedar o terreno. E se foi vedar o terreno, não é? Vai colocar vedação por aqui, né? Por aqui.
por aqui. Vai vedar o terreno, não é? Vai colocar a vedação aqui à volta. Bem, sabendo então que o preço de cada metro de rede é exatamente igual a 3,40€. O preço de cada metro de rede é igual a 3,40€. E a colocação da vedação custa então 120€. Bem, e pedem-nos o custo a pagar, não é? Por esta obra. No fundo, isto será então aqui uma pequena obra. Bem, então o custo, qual é a nossa ideia? O custo da obra, né? Será então igual. Aqui tem então o comprimento, não é? O preço da quantidade de vedação aqui total, não é? Que será exatamente isto. Que será dado então pelos metros de vedação utilizados, vezes o valor de cada metro. Terei então isto aqui, né? Isto aqui que utilizei, esta quantidade de metros, que é dada então pelo perímetro do terreno, certo? Isto é igual, até vou escrever aqui. O perímetro então do terreno, o perímetro do terreno, né? Vezes o preço de cada metro. O preço por metro. Ainda isto vai-me dar o quê? O que eu gastei com o material, não é? O material que foi colocado aqui à volta. Mas eu ainda tenho um custo adicional, né? Que é a colocação da vedação, tipo a mão de obra, né? O que eu tive que pagar aos homens pelo trabalho que tiveram. Além do material, aqui está então. Aqui podemos pensar que isto é o custo do material, mais então a mão de obra. Né? A mão de obra é a colocação da vedação, são os tais mais 120€. Ou seja, ao custo do material eu vou ainda adicionar 120€. Será importante então, temos o preço por metro, o que nos falta é exatamente aqui o perímetro. O perímetro do terreno terá que ser calculado. Bem, já vimos aqui no exercício anterior que o lado aqui do quadrado grande é 35 e o lado do quadrado pequeno são 25 metros. Sei então que esta distância aqui é 35, daqui a aqui são 25, daqui a aqui são mais 25, aqui são mais 25. Para terminar aqui este espaço aqui será então a subtração do lado do quadrado grande ao lado do quadrado aqui grande. Eu vou retirar aqui o lado quadrado mais pequeno. Terei então 35 menos 25, que é exatamente igual a 10. Sendo assim, então, sei que esta distância aqui, este comprimento, a rede que eu vou ter que colocar aqui, precisa então de 10 metros. Preciso aqui de mais 35 e aqui de mais 35. Bem, sendo assim, o perímetro do terreno será então igual à soma disto tudo, né? Isto é que vai dar o perímetro. Ou seja, quantos 35 tenho? 35, 35, 35. Posso dizer que será igual então a 3 vezes 35, mais, tem aqui 25, 25, 25, mais 3 vezes 25, mais 10. Tenho então que o perímetro do terreno é fazer aqui esta operação e a soma disto tudo dá-me então 190 metros. Então vou precisar de comprar 190 metros de rede. Agora é só voltar aqui ao custo. Sendo assim, então o custo da obra será igual ao perímetro, e o perímetro são 190, vezes o preço por metro, e o preço por metro está aqui, são 3,40€, mais então os 120, que será então a mão de obra, a colocação da vedação. O que então podemos dizer que o custo do terreno, fazendo aqui a operação, 190 vezes 3,40 dá 646, mais 120 dará então 766€, e este será então o custo da obra. E ficamos então com este exercício resolvido. Bem, próximo exercício. Exercício número 2. Ainda a mesma situação do terreno. Então o proprietário do terreno pretende então fazer uma ligação aqui do ponto A até ao ponto F. Para fazer essa, quer colocar uma conduta de água. E então deram-lhe duas alternativas. Uma alternativa 1 consiste em então ligar o ponto A ao F pelo caminho mais curto. E o caminho mais curto será exatamente este caminho, não é? Que vai aqui diretamente de A até F. Esta será então aqui a nossa alternativa 1. E deram-nos ainda outra alternativa 2, que consiste então em fazer a mesma ligação, mas agora através deste caminho. Ou seja, ligar o ponto A até aqui é E, e depois de E
e daqui até F. Isto será então a alternativa 2, consistirá então no comprimento de AE mais EF. A alternativa 1 será então o caminho direto, ou seja, o comprimento, não é, de A até F. Sabemos ainda que na alternativa 1, relativamente à alternativa 1, está aqui, o custo de cada metro de conduta é 51 euros. Então o preço por metro é igual a 51 euros. Isto relativamente à alternativa 1. Okay? A questão é, determina o custo de cada metro na conduta da alternativa 2. Pretendemos então aqui na alternativa 2 descobrir o preço por metro na alternativa 2, sabendo que o preço final é igual em ambas as alternativas. É igual em ambas. Ou seja, o que eu vou gastar aqui na alternativa 1 é exatamente igual ao que eu vou gastar na alternativa 2. O que é que está aqui a acontecer? Aqui eu tenho um determinado preço por metro, porque vou ter aqui um comprimento, um determinado comprimento. Na alternativa 2 eu vou ter um comprimento diferente, por isso é que o preço por metro será diferente, mas o total, o preço total da obra será exatamente o mesmo, que eles querem exatamente o preço por metro na alternativa 2. Bem, sabemos que o preço, né? E falando aqui da alternativa 2, para vermos o que é que nos estão a pedir, né? O que é que vamos precisar, o preço por metro será então igual ao valor total da obra, ao valor total da obra, a dividir então pela quantidade de metros. Isto é que me dá o preço por metro. É o preço que vem aqui do numerador, né? E o metro que vem aqui do denominador. Ou seja, o preço por metro será sempre o valor total da obra a dividir então pela quantidade de metros. O que é que temos aqui? Bem, o valor total da obra, diretamente aqui na alternativa 2, não dará para calcular. Mas, dizem-nos aqui o seguinte, o preço final é igual em ambas alternativas. Então eu sei que o preço da alternativa 1 é igual ao preço da alternativa 2. Ou seja, se eu calcular aqui o preço da alternativa 1, eu conseguirei então posicionar aqui, porque eles são iguais, está aqui escrito. Então posso ir aqui à alternativa 1 e calcular o preço final. Relativamente à quantidade de metros, é só fazer aqui a medição do caminho, nada mais. Vamos então fazer aqui primeiro o cálculo do valor total gasto. Bem, sabemos então que aqui o valor, agora relativamente à alternativa 1, o valor gasto, ou o custo, não é? Também poderia chamar, será exatamente igual ao comprimento da AF, ou seja, os metros de conduta que foram gastos para ligar de A até F, vezes o preço, né? O preço de cada metro. Sendo assim, né, vou ter que determinar aqui a AF. Para determinar a distância da AF, vou então recorrer ao teorema de Pitágoras. Okay? Só fazer aqui um cálculo auxiliar. Sei então ainda dos exercícios anteriores que isto é 35, isto é 25 e isto é 25. O problema continua a ser o mesmo. E repara, o que vais envolver aqui é essa medida AF num triângulo retângulo, porque ele é retângulo aqui, é um quadrado, né? Faz aqui 90 graus. Então vamos dizer o seguinte, AF ao quadrado, trabalhando o teorema de Pitágoras, será então igual à distância de A até E ao quadrado, mais a distância de E até F ao quadrado. Sendo assim, a distância de AF ao quadrado será então igual à distância da AE, e a distância da AE será isto tudo, ou seja, 35 mais 25. Sendo assim, 35 AE, não é? Daqui posso dizer que AE, sendo igual a 35 mais 25, são então 60 metros. E a distância de E até F não é nada mais do que 25. Então vamos aplicar aqui o teorema de Pitágoras. Terei aqui 60 ao quadrado mais 25 ao quadrado. Então a distância de A até F será exatamente igual à raiz de 60 ao quadrado mais 25 ao quadrado. Sendo assim a distância de A até F, e fazendo aqui exatamente essas operações, dá exatamente igual a 65. Ok? A 65 metros. Sendo assim, tem então a distância da F. Então vou calcular o valor da obra. Então o valor será igual a AF, e a AF foi calculada aqui no teorema de Pitágoras, que são exatamente 65 metros, vezes o preço de cada metro que está aqui, que é 51. Sendo assim, tenho então que o valor, fazendo aqui a operação,
são 3.315 euros. Okay? Isso será então o valor igual da obra. E agora, como o preço é igual, né? Como o preço é igual, porque está aqui escrito, a gente não está a inventar, sabendo que o preço, né, final é igual nas duas alternativas. Então este preço aqui há de ser exatamente o mesmo daqui. Bem, isto está feito, né? Temos aqui já o valor 3.315. Só precisamos saber a quantidade de metros. E e repara aqui, como A2 é exatamente igual a AE mais EF, então eu tenho que A2 será AE, eu sei que AE é este comprimento todo, 35 mais 25, ou seja, 60. Então terei aqui 60 mais EF, e esta distância são os tais 25. 25. Então a alternativa 2, eu vou gastar então 85 metros de conduta. Bem, estamos agora em condições de fazer aqui o cálculo do preço por metro. Então o preço por metro será então igual ao valor total. O valor total são 3.315, a dividir então pela quantidade de metros gasto, aqui na alternativa 2, que são 85. Sendo assim, esta divisão dá nada mais do que 39 euros, e esse é então o valor, o custo de cada metro de conduta na alternativa 2. E está feito. Fica então aqui a sugestão de resolução para estes 3 exercícios. É sempre um prazer enorme poder ajudar. Um grande abraço.